se porventura se acharem ali 10, e disse, não destruirei por amor aos 10. Capítulo 19, capítulo seguinte aí, a partir do versículo 23, melhor, 24, 23. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu todas aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade, o que nascia da terra. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em estaca de sal. E Abraão levantou-se aquela vez da manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Versículo 28, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e suas 2 filhas com ele, porque devia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Somente até aí, por enquanto, mas deixa sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Querido, durante essa campanha nós vamos estar aprendendo um pouco sobre terra. Toda terça-feira nós vamos entender que a chave da vitória é uma vida de intimidade para com Deus. A chave para a sua vitória, para a sua bênção, é uma vida de intimidade com Deus. Abraão era um desses homens que tinha intimidade com Deus. A intimidade de Abraão era uma intimidade profunda. Nós já estudamos aqui na igreja várias vezes, na escola dominical, sobre a vida de Abraão. Abraão foi chamado pai da fé, Abraão foi chamado amigo de Deus. Tamanha era essa intimidade que ele tinha com Deus. Porém, nessa campanha nós vamos estar aprendendo sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós vamos também falar um pouquinho sobre o sobrinho de Abraão. A palavra de Deus falou aí que Ló é o sobrinho de Abraão. Nós vamos entender algumas coisas aí que passaram sobre a vida de Ló. Nós vamos ver aí que o amor que Abraão tinha pelo sobrinho, por Ló. Ló se encontrava lá, e no texto que nós lemos, por amor a Abraão e por essa intimidade de Abraão com Deus, Deus não destrói Ló, Deus não mata Ló, por amor a Abraão, por a intimidade que Abraão tinha com Deus, Deus poupa Ló, Deus poupa o sobrinho de Abraão. Estão entendendo até aqui? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Tentando falar bem devagar, para que todos nós possamos entender a mensagem nessa noite. Deus quer falar contigo. Amém ou não amém, querido? Veja bem, querido. Também tinha Deus. Ló, ele desperdiçou essa oportunidade. O que isso ocorreu na vida de Ló? Por causa dele não aprender, por causa dele não ter intimidade com Deus, autoridade com Deus, não quis aprender com o tio dele, Ló sofreu muitas derrotas em sua vida. Faltou intimidade. E como consequência, nós vemos que Ló, ele perdeu totalmente a autoridade que Deus tinha dado para ele, a autoridade que ele tinha com Deus. E no mundo que nós vivemos hoje em dia, querido, nós vivemos uma sociedade que falta autoridade. Autoridade que muitas vezes os pais perderam para com seus filhos. Está faltando essa autoridade. Acabamos de sair de uma campanha no mês de família, no mês de maio, nós falamos
sobre isso, sobre a família. E o mundo que nós vivemos hoje, nós vemos isso, que muitos pais não têm mais autoridade sobre os seus filhos. Não só no âmbito familiar, mas quando nós saímos do âmbito familiar, nós vamos para as escolas e nós vemos ali também que os professores já não têm mais autoridade sobre a vida dos alunos, sobre os alunos. Hoje em dia, os alunos que mandam na sala, até mesmo chega a ameaçar, até mesmo alguns professores, porque os professores perderam a autoridade. As forças de segurança pública também, muitas delas, já não têm mais aquela autoridade que eles tinham. Muita autoridade ali foi perdida. E o cristão, querido, nessa terra, presta atenção nisso, o cristão nessa terra é a maior autoridade, porque nós somos embaixadores do reino de Deus. Amém ou não amém, querido? Fala assim, eu sou uma autoridade nesta terra, porque eu sou embaixador do reino de Deus. Você representa o reino de Deus nesta terra. E o reino de Deus é um reino de autoridade. Jesus falou, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E você é um embaixador do reino de Deus. Nós temos a autoridade de Deus em nossa vida. Nós somos a maior autoridade nesta terra, a maior autoridade espiritual. Agora, muitas pessoas aí, infelizmente, vemos muito crentes sem autoridade. Nós vemos muitos irmãos, muitas irmãs aí que têm perdido guerras, têm perdido batalha por falta de autoridade. Porque não exercem a autoridade que Deus lhe deu. Porque não colocam em prática, ou não sabem, ou não entenderam ainda a autoridade que eles têm em Deus. Muitos crentes aí, muitas pessoas têm vivido vidas de derrota, têm vivido aí batalhas aí vencidas até mesmo pelo inimigo, porque não sabem exercer a sua autoridade. Agora, como ter autoridade? Ou então, como resgatar a autoridade que foi perdida? Como viver uma vida de autoridade? Vamos estar falando isso durante todo esse mês aqui, pegando esse contexto da vida de Ló, da destruição ali de Sodoma e Gomorra. Resgatar a autoridade. Primeira coisa para nós resgatarmos a autoridade, nós temos que entender que Deus é a autoridade suprema. Para você resgatar a autoridade, o primeiro passo, a primeira coisa que você tem que entender é que Deus, Ele é a autoridade suprema. Amém ou não amém, queridos? Então levante sua mão e fala assim, Deus é a autoridade suprema sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas emoções. Fala, Deus é a autoridade suprema. A primeira coisa que nós temos que entender é isso, que Ele é essa autoridade suprema. Você conhece muito bem a história de Sodoma e Gomorra. Os anjos vão até lá, vão até a cidade de Sodoma. E Ló recebe ali os anjos do Senhor. E os anjos do Senhor, eles estão ali na cidade de Sodoma para destruir aquela cidade. E eles só poderiam destruir a cidade de Sodoma depois que Ló e sua família fossem embora de lá. Era a direção que eles estavam submetidos à autoridade de Deus, a autoridade maior, pois eles entendiam que era a autoridade suprema. Eles estavam ali para destruir a terra, mas eles tinham uma ordem, olha, Ló e a sua casa, a sua família tem que ser tirada da cidade, para que vocês possam destruir a cidade. Era antes do Senhor, mas eles estavam debaixo de uma autoridade suprema, de uma autoridade maior. Eles não poderiam destruir a cidade com Ló e a sua família naquela cidade. Quando nós entendemos a supremacia da autoridade de Deus, nós encontramos a autoridade para vencer. Vou repetir. Quando nós entendemos a supremacia da autoridade de Deus, nós encontramos a autoridade para vencermos.
Pois é essa autoridade que se move dentro de nós. É a autoridade de Deus que se move dentro de nós e nos leva à vitória. E nos leva a vencer. Maior é o que está em... Conhece não? Sei que você conhece. Maior, diz lá o texto, maior é o que está em... do que está no... Então essa autoridade tem que estar dentro da gente. Essa autoridade tem que estar dentro de nós. Quando nós entendemos a supremacia de Deus, que Ele é o maior, Ele é a autoridade. Essa autoridade está dentro da gente, querido. Nada pode nos parar, nada pode nos vencer. Porque maior é o que está em nós do que está no mundo. A Bíblia relata que Deus é o Senhor dos senhores. É o Rei dos reis. É o nome sobre todos os nomes. Acima dele não há ninguém. Fala que Deus ele é o único. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. O que faz dele Deus sobre toda a humanidade. Ninguém tem essas características, ninguém tem esses adjetivos de Deus. Ele é o único, Ele é poderoso, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Ele é o nome sobre todo nome. É Ele, é Deus, é a maior autoridade, querido. E os anjos, eles se sujeitam a Deus. E eles agiram naquela cidade de Sodoma e naquela cidade de Gomorra debaixo da autoridade de Deus. Você só tem autoridade quando reconhece que Deus é a autoridade maior. Você só vai ter autoridade na sua vida para vencer as guerras, para vencer as lutas. Você está em guerra, você está em luta, não é contra seu pai, contra sua mãe, mas Efésios 6 diz que é contra Satanás e seus demônios. Fala que Satanás, João 10:10, veio para matar, roubar e destruir. Destruir a sua vida, acabar com a sua casa, acabar com a sua família, acabar com tudo. Então você está em guerra. E para vencer uma guerra, você tem que ter autoridade. Você tem que colocar a armadura de Deus e partir com autoridade para a guerra. Agora, você só tem essa autoridade quando reconhece que Deus é a autoridade maior sobre a sua vida. Que você está lutando para a glória de Deus, que você está lutando em nome de Deus, para que o nome dele seja glorificado. E é no nome de Jesus que nós teremos a vitória. Amém ou amém, querido? É Ele que nos concede essa autoridade em seu nome. Olha lá em Lucas 10:19. Lucas 10. Versículo 19. Assim diz a palavra de Deus: eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. O que Jesus está falando para a igreja, para os seus filhos? Eis que te dou poder, eis que te dou autoridade. Poder para quê? Autoridade para quê? Para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É a autoridade que Deus nos deu. Nós temos essa autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Só que muitas pessoas não sabem como usar essa autoridade. Muitas pessoas têm sido vencidas por Satanás, por demônios, porque não sabem usar a autoridade que Deus lhe deu. Muitas pessoas têm vivido uma vida de derrotas, assim como a vida de Ló. Foi uma vida de derrota porque ele perdeu praticamente a autoridade que Deus lhe deu. Aí começou a viver vidas de derrota. Porque ele não sabia mais usar essa autoridade que Deus lhe deu. Volta lá em Gênesis. Vamos ler alguns versículos aí de Gênesis 19. Volta lá. Quero liberar algumas chaves nessa noite para a sua vitória. Quero liberar algumas chaves nessa noite para que você conquiste, para que você vença. Porque Deus, Ele quer fazer
fazer de você um vencedor não, mais que vencedor. Amém ou amém, queridos? Primeira chave nessa noite, para que você seja um vencedor, obedeçam à vontade de Deus. Fala comigo, obedecer à vontade de Deus. Isso é a primeira chave, abre portas, tá? Então, talvez você está vivendo aí uma vida de derrota porque sua vida tem sido uma vida de desobediência, não uma vida de obediência. Então pega essa chave. Começa a obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus na sua vida, para você parar de ter uma vida de derrotas. Alguns versículos aí do capítulo 19, versículo 1 diz: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, lavai os vossos pés, de madrugada me levantareis e ir ao vosso caminho. E eles disseram: não, antes nós ficaremos aqui na rua. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez banquete, cozeu bolo sem levedura, e comeram. Versículo 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Chamaram a Ló e disseram: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora, para que nós o conheçamos. Versículo 6, então saiu Ló e a eles a porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, ovos, que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Ora, vou-las trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses homens, porque isso vieram à sombra do meu telhado. Versículo 9. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló. Esses homens eram os anjos, e fizeram entrar Ló e consigo na sua casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram de achar a porta. Querido, a primeira chave então é obedecer à vontade de Deus. A primeira chave para que nós possamos ter uma vida de vitória, para que nós possamos resgatar a autoridade. A maioria de vocês conhece muito bem essa história. A cidade de Sodoma e a cidade também de Gomorra, Ló habitava em Sodoma, a cidade de Sodoma e Gomorra eram um lado ali, uma da outra. Era uma cidade de muito pecado, é uma cidade de perversidade, é uma cidade muito adúltera. Deus então resolve, por causa do pecado daquela cidade, subir até as narinas, o cheiro do pecado, subir até as narinas de Deus. Deus não se cansou daquela cidade e destrói, quer destruir aquela cidade. Só que Ló, o sobrinho de Abraão, o Abraão que era amigo de Deus, que tinha intimidade com Deus, morava lá naquela cidade. Então Deus manda os anjos lá e para retirar Ló daquela cidade, daquele lugar. Aí os anjos chegam lá, a história aí conta, aquela cidade era tão sem escrúpulo, porque diz a palavra de Deus que quando os homens entram na casa de Ló, toda a cidade, todos os homens, do pequenininho ao mais velho, cercam a casa de Ló, chama Ló e fala: traz para fora esses 2 homens para que nós o conheçamos. E algumas traduções aí, algumas bíblias aí estão falando para que nós tenhamos relações sexuais. Olha o tamanho da perversidade, queridos, do pequenininho até o mais velho. Aí Ló tenta negociar ali: peraí, eles são meus hóspedes, não faça isso não, peraí, tal, sem autoridade nenhuma. Os homens falam: cara, tu é estrangeiro, tu está morando aqui nessa terra, agora você quer ser juiz sobre nós também? E Ló está ali negocia até as 2 filhas dele, não está aqui, ele tem as 2 filhas,
pode abusar das minhas 2 filhas, mas a esses homens aqui, por favor, não faça mal a esses homens. Ló tenta ainda negociar, querido, as suas 2 filhas, para que os homens daquela cidade não fizessem mal àqueles 2 homens, os 2 hóspedes ali na casa de Ló. Olha o tamanho da perversidade, o tamanho do pecado que habitava Sodoma e Gomorra. Eram muitos os pecados ali. Deus, ele resolve então destruir aquela cidade. Deus então resolve acabar com Sodoma, acabar com Gomorra. Mas conforme eu falei, Ló habitava naquela cidade, Ló habitava naquele lugar. E por amor a Abraão, Deus dá ordem aos anjos: fala, a cidade vai ser destruída, mas enquanto Ló estiver lá, não destrua a cidade. Só depois que eles forem retirados daquela cidade. Então a primeira coisa aí, querido, que nós temos que entender é da autoridade de Deus, que nós devemos obedecer à vontade do Senhor. Deus, ele é justo, é a segunda chave. Fala comigo, Deus, ele é justo. Primeira chave, obedecer à vontade de Deus. A segunda chave, abra essa porta. Deus, ele é justo, ele não é injusto. Olha o versículo 12 e o versículo 13. Então disseram aqueles homens a Ló: os anjos, tá? Esses homens aí são os anjos. Tem alguém mais aqui? Os genros, seus filhos, as tuas filhas, e todos quantos tem nessa cidade, tira-os deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Deus é justo. Deus está falando para Ló: olha, pega as suas filhas, pega os seus genros e saia dessa cidade. Porque o pecado dessa cidade, a sujeira dessa cidade, isso chegou até as narinas de Deus. Deus não resolveu destruir essa cidade. Mas por amor a Abraão, Deus então falou: olha, livra Jó e a sua família. Abraão ainda tenta negociar com Deus para que ele não destrua Sodoma e Gomorra. Abraão fala assim: não, mas se tiver 50 justos lá, Deus fala: olha, eu não vou destruir a cidade. E se tiver 30 lá em Sodoma e Gomorra, Deus fala: eu não vou destruir a cidade. E se tiver lá 10, Deus fala: olha, eu não vou destruir a cidade. Mas não tinha. Deus sabia que não havia ali 10 justos naquela cidade. Era uma cidade totalmente pecaminosa. E Ló era um homem que conhecia Deus. Ló era um homem que ele viu Abraão, o seu tio, tendo várias experiências com Deus. Ele poderia ter aprendido a autoridade de Deus com Abraão, ter intimidade com Deus Abraão, para quê? Para que ele, quando ele chegasse em Sodoma, ele mudasse a realidade da vida daquele povo. Para que quando ele chegasse em Sodoma, ele levasse o Deus de Israel para aquele povo. Para que ele fosse luz na escuridão, foi a autoridade. Nós lemos lá em Lucas que nós temos autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Só que Ló, ele tinha perdido a sua autoridade. Ou ele não sabia mais como exercer a sua autoridade. E quantas vezes nós estamos assim? Deus nos leva a alguns lugares que é para nós chegarmos lá e exercermos a nossa autoridade. É chegar num ambiente de guerra e nós, como homens e mulheres de Deus, e apaziguar ali a guerra, repreender toda a ação do inferno, repreender toda a ação do inimigo e trazer a paz, trazer Jesus para aquele ambiente. E muitas vezes nós nos calamos. Nós não exercemos a nossa autoridade. São lares que estão destruídos, são vidas que estão sendo destruídas. E muitas vezes nós estamos apenas assistindo. O que Ló estava fazendo era assistindo. A sua cidade, onde, não era a cidade dele, mas onde ele foi morar, a cidade sendo destruída, o pecado dominando, Satanás fazendo bagunça e Ló assistindo. Não exerceu a sua autoridade. Perdeu totalmente a sua autoridade. Deus sabia que não existia nenhum justo lá, sabia.
Porque o camarada que era para ir lá e mudar a história daquela cidade não fez nada. Talvez Deus te colocou lá, talvez lá naquela empresa, você mudar a realidade daquela empresa. Talvez Deus colocou você lá naquele bairro para você mudar a história daquele bairro. Para você ser luz naquele bairro. Não é para você ficar olhando a violência, não. Você não ficar simplesmente vendo as pessoas vendendo droga na esquina e não fazendo nada. Você não vê os seus vizinhos ali brigando, casais ali brigando, e você não fazendo nada. Deus te deu autoridade para você mudar a situação do bairro, das famílias, das pessoas. E muitas vezes nós não exercemos mais essa autoridade. Muitas vezes essa autoridade que Deus nos deu não é exercida. Os anjos então explicam para Ló, fala, Deus vai destruir essa cidade. Pega a sua filha, os seus genros e saia dessa cidade que Deus vai destruir. Terceira chave que eu quero liberar nessa noite para você, ser um vencedor. Deus determina, Ele não pede. Fala comigo, Deus determina, Ele não pede. No versículo 16, no versículo 17, no capítulo 19. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-lhe e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereça. Ló estava demorando ainda. Os anjos falaram por ele: cara, Deus vai destruir isso daqui, mete o pé disso daqui, não tem mais jeito não, sai fora. Ló ainda demora. A ordem de Deus era para ser cumprida naquele exato momento, mas Ló está enrolando, está demorando, está zombando talvez até mesmo de Deus. Mas por amor a Abraão, Deus preservou a vida de Ló e da sua família. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não se engane, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso também vai colher, querido. Se Deus determinou, faça. Se Deus falou, querido, se é Deus realmente, faça. Deus determina, Ele não pede. É Ele que manda, é Ele que tem toda a autoridade. Se Deus falou para você fazer, querido, pega essa chave e faça. Pare de demora. A sua bênção não chegou ainda, sabe por quê? Porque você está enrolando. Querido, isso demora demais. Porque Ele já falou que você tinha que fazer, mas você não faz. Já falou para que você tem que perdoar, mas você não perdoa. Já falou qual ministério que você tem que entrar, mas você não entra. Já falou que você tem que abrir um GC, mas você não abre. Você está aí lutando, eu vou ver, peraí, está demorando, é igual Jó, é igual Ó. Ah, vou ver, quem sabe, hoje não, quem sabe semana que vem, quem sabe mês que vem. Não, você desinvista a partir do ano que vem, porque esse ano a vida vai ser derrota. Deus já determinou, querido, Ele não pediu, não, determinou. Você não obedecer, você está em pecado, é desobediência. Estavam ali enrolando. Eles talvez não tinham noção do perigo que estavam passando. Deus determinou através do anjo para eles saírem. Mas talvez pela tristeza de Ló, de deixar as coisas ali na cidade, as coisas talvez que ele conquistou. Ele ficou ali talvez olhando, enrolando ali. Por amor a Abraão, os anjos pegam na mão de Ló, da sua esposa e das suas filhas e tira eles para fora da cidade. Corre com eles para fora da cidade. Porque eles estavam enrolando demais. Você está enrolando com alguma coisa aí? Deus já falou para você fazer e você não fez.
Deus já deu a direção, já falou, e você coloca aí, não é bem assim, tal, coisa, cheio de desculpas. Aí a vitória vem. Aí a bênção vem. Então Deus já falou para você mudar a sua maneira de falar com as pessoas, mas você ainda continua com a mesma maneira. Ignorante, grosso. Não trata a esposa com amor, como a esposa não trata o marido com amor, não trata os filhos. Talvez é fofoqueira, eu já determinou, mas você está enrolando. Talvez você está falando, eu não consigo. Eu já tentei, mas não consigo. Hoje que você perdeu a autoridade, não está sabendo usar essa autoridade. Deus determinou, querido, entenda que a vontade de Deus é sempre melhor. É a porta-chave de algum tipo. Porque essa lição nós vamos estar continuando nos próximos terça-feira. Quarta-chave, a vontade de Deus é sempre melhor. Fala comigo, a vontade de Deus é sempre melhor. Aí está no capítulo 19, no versículo 18. E Ló disse: ora, não, meu Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar do monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá. E é pequena, ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequena, para que a minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também este negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Hoje eu não posso destruir a cidade até você chegar lá. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. A vontade de Deus, querido, na nossa vida é muito melhor do que a nossa. Entenda isso. Os planos, os projetos de Deus para nós é muito maior e melhor do que os nossos. A ordem que o Deus tinha dado através dos anjos para Ló é: vai para os montes. Corre para os montes. Vai para lá, pega a sua esposa, pega as suas filhas, corre para o monte. Aí Ló falou: não, meu senhor, para lá não. Deixa eu ir para aquela cidade ali, Zoar, chamada Zoar. A cidade mais perto, pequena, mais bonita e tal. Deixa eu ir para lá. E os anjos estão falando: vai para os montes. Deus está direcionando, Deus está mostrando para onde que ele tinha que ir. A vontade de Deus para a vida dele é: vai para os montes. Mas ele pegou e falou: não, deixa eu ir para a cidade de Zoar. Ficou aquela longe mandando ele ir para o monte e ele querendo ir para a cidade. Você é assim, tá vendo? Deus manda você fazer uma coisa e fala: não, Deus, não. Deixa eu ir para outro lugar. Deus fala: não vai, não faça isso. Você fala: não, Deus, você é teimoso com Deus. Deus está falando para perdoar. A gente sempre bate na tecla do perdão, uma tecla que realmente muitas pessoas precisam liberar o perdão e não liberam. E Deus está falando: perdoa. Você fala: não, Deus. Não é bem por aí, não. Peraí, Deus, é isso, é que ele fez isso, é que ela fez isso comigo e tal. E você começa a dialogar com Deus. Isso que Ló estava fazendo. Deus deu a direção, mostrou o caminho da vitória, mostrou o caminho da bênção. Mas Ló não quis fazer a vontade dele. Deus muitas vezes, ou melhor, todas as vezes, Ele nos mostra o caminho da vitória, o caminho da bênção, o caminho da conquista, o caminho de resgatarmos a nossa autoridade. Só que nós queremos, não é bem por aí, não é bem assim. Às vezes a gente até acha a palavra de Deus exagerada demais. Não é para aquela época, hoje em dia é diferente. Não, aquela época era pecado, hoje em dia já não é pecado. Não, a fornicação naquela época era pecado, hoje em dia não é mais. O adultério era hoje em dia não é mais. Aí você começa a ficar dialogar com Deus dos seus pecados, da sua desobediência. Isso que Ló estava fazendo. O anjo falou para ele: vai para o monte. Ló insistiu para ir para Zoar. Sabe o
aconteceu? Não deu certo. Os moradores lá de Zoar, quando Ló chegou lá, eles ficaram com medo de Ló. Eles expulsaram praticamente Ló de lá. Aí Ló sabe para onde ele teve que ir? Para a caverna. Teve que ir com a sua família para a caverna. Deus está falando, não vai, cara, não vai. Não vai, não faça. Pare de ser teimoso. Aos seus olhos, o caminho pode estar maravilhoso, pode ser até melhor que os seus olhos. Mas não é, Deus conhece o final da história. Quantos casamentos frustrados nós temos hoje em dia, querido? Porque a pessoa teimou. Deus falou, não, outro para a sua vida, mas você vai ter o cara falando, não, ele é bonitão, ele é fortão, ele tem barriguinha de tanquinho, ele é cheiroso, e isso e aquilo. Deus falou, não é, e você teimou. Deus falou, então vai. Aí hoje muitas pessoas vivem um casamento complicado, porque foram desobedientes. Deus mostra o caminho, Deus mostra a porta que devemos seguir. A gente não é teimoso, a gente quer a outra porta. Não deu certo. Deu ruim. Por causa da desobediência. Porque ele quis fazer a vontade dele e não a vontade de Deus. Querido, toda vez que você quer fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, pode ter certeza, tá? Ruim. Quantas pessoas chegam para mim e falam, pastor, é isso, aquilo que direciono. Ora, Deus fala, filho, não faça. Não vai para esse caminho. Mas a maioria das pessoas, eles não chegam nem para pedir a opinião, eles já chegam com a opinião formada. Pastor, eu não estou te pedindo, estou te comunicando. Não estou te pedindo, estou te pedindo orientação, nada, eu estou te comunicando que eu vou fazer isso. Filho, mas você orou? Não, orei não, pastor, é isso mesmo que eu quero fazer. Aí eu quero sair do ministério, aí eu quero namorar fulano, aí eu quero ir para aquele trabalho, aí eu quero fazer isso, aí eu quero fazer aquilo. 99% deu ruim. Deu errado. Porque quis fazer a sua vontade. Quis fazer da sua maneira, do seu jeito. Deus está falando, ei, melhor ir para o monte. Eu estou te direcionando, vai para o monte, Ló, pega a sua família, vai para o monte. Deus sabe o melhor, mas permite muitas vezes a nossa vontade. Mas nós sofremos com isso. Deus sabe o melhor, querido, mas Ele nos deu livre-arbítrio. Ele não te obriga a nada. Ele não te obriga a nada. Ele te deu livre-arbítrio, você escolhe. Mas Deus está te direcionando. Você escolhe, você quer perdoar? Vai viver uma vida abençoada, de bênção, de vitória, de autoridade. Se você não quiser, você continua escravo. Você que sabe. Você quer insistir nesse erro? Deus já falou para você sair fora daí, você quer insistir? Deus deixa. Mas nós sofremos. Quantas pessoas estão sofrendo por causa da desobediência? Porque quer fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. As primeiras chaves que eu quero liberar sobre a sua vida, para nós aprendermos com Ló. A história de Ló, a história de Abraão, a história de Sodoma e Gomorra. Primeira chave, obedecer sempre à vontade de Deus. Obedeça. Não importa se vai doer, se vai sangrar, conforme nós pregamos domingo sobre as flechas. Obedeça à vontade de Deus. Segunda coisa, Deus é justo. Tenha isso na sua mente. Deus, Ele é justo. Terceira coisa, terceira chave, querido. Deus, Ele determina, Ele não pede. Nós não estamos vivendo numa democracia, é teocracia. É Ele quem manda, a autoridade é dEle, a lei é dEle, a palavra é dEle, é tudo para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Não é democracia, é teocracia.
Querido, uma vida de intimidade com Deus resgata, uma vida de intimidade com Deus resgata a autoridade dele sobre as nossas vidas. Se eu tenho uma vida de intimidade com Deus, é resgatada a autoridade dele sobre a minha vida. Ele é o Senhor, ele é justo, a vontade é dele, ele é soberano sobre a minha vida. Quando eu tenho uma vida de intimidade dele, a primeira coisa que acontece é isso: a autoridade dele vem sobre nossa vida. É resgatada essa autoridade de Deus sobre a nossa vida. Isso você tem que entender. Para você ter uma vida de autoridade, a autoridade de Deus tem que ser resgatada na sua vida. Primeira coisa, coloque-se de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nos deu autoridade para vencer. Deus nos deu a armadura, nos deu espada, nos deu estratégias para vencer. E essa guerra, Deus fala, olha, essa guerra é minha, não é sua. Basta confiar em mim. Basta determinar em nome de Jesus que os demônios vão fugir, que a doença vai embora, que a situação vai mudar na sua vida, na sua casa, na sua família. Acho que nós temos que fazer, querido, é resgatar essa autoridade. Primeiro, intimidade com Deus. Como é que está a sua intimidade com Deus? Porque quando você tem intimidade com Deus, Deus resgata a autoridade deles na sua vida. Aí você não passa a fazer mais as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você começa a pedir a direção a Deus, porque Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Aí quando te baterem numa face, você não vai revidar, você vai oferecer outra face. Entende que quando a gente começa a resgatar a nossa intimidade com Deus, a autoridade dele começa a vir sobre a nossa vida. E quando as pessoas pisarem no seu carro, você não vai partir para a briga. Você vai falar: eu te perdoo. Aí a pessoa vai lá pisar de novo, você vai falar: eu te perdoo. Ela vai pisar a terceira vez, você vai falar: eu te perdoo. Aleluia. Porque a autoridade não está em não perdoar, a autoridade está em perdoar. A autoridade está em obedecer a palavra de Deus. Mas para isso, tem que ter intimidade. E Deus te chama para ser como Abraão. Por causa de Abraão, Deus não destruiu Ló. Era um sobrinho, mas já era quase um filho para ele. Ei, preste atenção. Por causa da sua intimidade com Deus, Deus vai preservar a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa. Por causa da sua intimidade com Deus, Deus não vai destruir, mas vai salvar, assim como Ele salvou a família de Ló. Mas por causa da intimidade dele com Deus, a palavra de Deus está escrito lá: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É crer nele, é ter intimidade com Ele. E Ele vai salvar toda a sua casa. É acreditar nesse negócio. É ter intimidade com Ele. Amém. É deixar de ser autoridade sobre a sua vida. Para terminar, eu acho lindo quando Deus fala a respeito de Noé. Deus fala que achou em Noé. Viu Noé. Camarada íntegro, reto. Deus não fala dos filhos. Deus não fala da esposa. Deus fala Noé. E por causa
intimidade de Noé com Deus, Deus salva toda a casa dele, toda a família. Está entendendo? Você está entendendo esse negócio? É sua intimidade com Deus que vai mover a mão de Deus para salvar a sua família. É a sua intimidade com Deus que vai mover a mão de Deus para salvar a sua família, para mexer nas coisas, para consertar aquilo que está errado. A intimidade. Esse poder dele exercido na sua vida. Ele resgatar essa autoridade de Deus para a sua vida. Se ele mandar matar, visite. Se ele mandar perdoar, perdoa. Se ele mandar caminhar uma família, caminha. Feche seus olhos em nome de Jesus. Resgate a sua intimidade com Deus nessa noite. Resgate a sua intimidade com Deus. Sua intimidade foi perdida. Se você não sente mais Deus, você não sente mais o Espírito Santo falando com você. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Fale com Ele. Peça perdão a Ele pelas suas falhas, pelos seus pecados, pelos seus erros. Fala com Ele: Senhor, eu vou ser obediente, a sua vontade vai ser sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. É a tua vontade, não mais a minha vontade. Fale com Ele nessa noite. Resgate essa intimidade. Volte a sentir a presença de Deus. Volte a falar em línguas estranhas. Volte a ter revelações do Senhor. Volte a ter alegria de trabalhar na casa do Senhor, no reino do Senhor. Volte a ter alegria de estar na casa de Deus e prestar culto ao Senhor. Tenha intimidade com Ele. Volte a ter alegria de cantar louvores. De orar pela sua casa, pelo seu lar. Chama Ele, chama o Espírito Santo de Deus. Resgata essa autoridade, Senhor, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da tua igreja, Senhor. Tu é glória! Tu é glória! Intimidade com Deus. Volte a ter intimidade com Deus. Olhe de madrugada. Leia a Bíblia. Tem intimidade com Ele. Consagre. Jejue. Fale em línguas. Tudo pertence a ti. Sinta o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus. Fale com Ele, seja o Senhor do Senhor. Seja o Senhor do Senhor na minha vida. A vontade é sua, o reino é seu. Eu só quero obedecer. Espírito Santo de Deus. Oh, Leva, Pai, a tua igreja uma intimidade contigo de novo. Esse homem, essa mulher que não ouve mais a sua voz. Esta hora, Senhor, nessa noite. Esta hora, Senhor. Queima o Espírito Santo de Deus neste coração. Fale de novo a essa vida. E a glória a ti, Jesus.
vivia de derrotas em derrotas, porque ele perdeu a intimidade. Porque Deus já não era mais autoridade sobre a vida dele. Fazia o que queria, do jeito que queria. Por causa disso, teve muitas perdas. Talvez você está vivendo uma vida de derrota. Talvez você está vivendo uma vida de perdas tão grandes. Porque Deus não é autoridade sobre a sua vida. Você debate muito com Deus. Você questiona muito a autoridade de Deus. É a sua vontade, não a vontade de Deus. É do seu jeito, não do jeito de Deus. É você que sabe. Coloque Cristo de novo no centro da sua vida. Coloque. Pare de viver essa vida. Deus não te trouxe esse mundo para sofrer, não. Deus não te trouxe esse mundo para você viver uma vida de sofrimento, não. A palavra de Deus diz que a vontade dele para a sua vida é boa, agradável e perfeita. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Não aceite mais, querido, viver de derrota. Ele te deu a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para mudar o quadro da sua vida. É só colocar ele no centro. Esse poder está nas suas mãos. De você colocar Deus no centro da sua vida. A oportunidade que Deus está te dando. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus ajuda a gente. Ajuda a gente a colocar o Senhor no centro. Ajuda a gente a fazer a tua vontade, o teu querer. Ajuda a gente, Senhor. Porque, ó Pai, a carne muitas vezes, ó Deus, fala mais alto na nossa vida. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Exerce, ó Pai, a sua autoridade sobre as nossas vidas. Exerce o teu poder, ó Pai, sobre as nossas vidas. Porque, ó Pai, estamos doentes, ó Pai, porque, ó Deus, nós somos desobedientes. Muitos estão adoentados, muitos estão com a família arruinada, muitos estão passando, ó Pai, por tantas dificuldades, no emocional, ó Pai, no espiritual, porque, ó Pai, tem sido desobediente. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, ó Pai. Queremos, ó Pai, ter intimidade contigo. Queremos, ó Pai, entregar a nossa vida ao Senhor. Queremos, ó Pai, nessa noite, ó Pai, colocar o Senhor no centro, ó Pai, da nossa vida, ó Pai. Seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer, ó Pai. Coloca na cruz agora, coloca toda a sua vontade. Crucifica ali na cruz. Crucifica na cruz. Ló achou que a cidade de Joá era melhor e Deus está mandando ir para o monte. Deus falou para você: não faz isso, e você fez, querido. Verdadeiro. Se arrependa. Volte atrás. A autoridade que Deus está te dando é essa, de humilde, de humildade, de perdão. De misericórdia, é de reconhecer os erros, é a autoridade que Deus está te dando. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por esse primeiro dia, ó Pai, de campanha. Meu Deus, nós queremos, ó Pai, terminar, ó Pai, essa campanha e que todas as autoridades que o Senhor nos deste sejam elas, Pai, resgatadas sobre nossas vidas. Não queremos, ó Pai, mais viver uma vida de derrotas. Não queremos mais viver uma vida, ó Pai, de perdas. Não queremos, ó Pai, mais viver uma vida, ó Pai, de desobediência, Senhor. Pai, nós estamos nessa campanha para vencer.
Nós estamos nessa campanha para aprender com a Tua palavra. Nós estamos, ó Pai, nessa campanha para que nossos olhos sejam abertos. Nós estamos, ó Pai, nessa campanha porque nós queremos resgatar, ó Pai, a autoridade que Satanás roubou. Nós estamos, ó Pai, nessa campanha porque nós queremos, ó Pai, resgatar, ó Pai, a autoridade da nossa casa. A autoridade, ó Pai, do nosso trabalho, na nossa rua, como embaixadores do reino de Deus, como embaixadores de Cristo Jesus, nessa cidade. Nós estamos, ó Pai, nesta campanha, porque nós cremos que no Senhor nós somos mais que vencedores. Nós estamos nessa campanha, ó Pai, porque, ó Pai, nós entendemos que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestade, nada pode nos separar, ó Pai, do Teu amor. Nós estamos, ó Pai, nesta campanha, porque, ó Pai, nós entendemos que o inferno pode se levantar contra a minha vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, mas o maior é o que está em nós do que está no mundo, e toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós estamos nessa campanha, porque, ó Pai, nós, ó Pai, entendemos que a doença não pode nos parar, porque, ó Pai, o Senhor levou toda a nossa enfermidade naquela cruz, então nós expulsamos em Teu nome toda a enfermidade, toda a doença, nós repreendemos, jogamos por terra, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Nós estamos, ó Pai, nesta campanha, porque entendemos que nós somos libertos pelo Senhor. O Senhor é o nosso libertador. O Senhor veio nos resgatar, veio nos libertar. Então nós não somos mais escravos das drogas, nós não somos mais escravos do vício, nós não somos mais escravos, ó Pai, do pecado. O Senhor nos libertou e nós resgatamos essa autoridade agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Satanás, você não tem mais poder sobre as nossas vidas, você não tem mais poder sobre a nossa mente, você não tem mais poder sobre a nossa família, porque nós pertencemos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha família adoramos ao Senhor. A minha casa pertence ao Senhor. Ah, Deus de poder e de glória, é isso que nós decretamos, é isso que nós falamos. A autoridade, ó Pai, começa a ser resgatada na minha vida, e eu saio daqui hoje, ó Pai, como vencedor, e eu saio daqui hoje, ó Pai, entendendo que a humildade e que o perdão são armas poderosas, ó Pai Deus, para destruir principados e fortalezas, e em nome de Jesus eu saio dessa noite com a vitória em minhas mãos. Aplauda o Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Para terminar, em nome de Jesus, Deus abençoe. Shalom. Amém.